Gente, eu tenho um assunto muito importante para tratar com você hoje e provavelmente se você caiu nesse vídeo aqui é porque você tem crise de ansiedade e muito provavelmente você é mulher e você também é mãe. Então aquilo que eu vou tratar nesse vídeo é de suma importância para você e principalmente na criação do seu filho ou da sua filha. Por isso que a partir desse momento agora eu peço que você preste bastante atenção aqui. Se você chegou até aqui é porque você precisa desse vídeo, você precisa dessa instrução e precisa saber daquilo que eu vou te falar. Porque as suas crises de ansiedade podem mudar para ruim, podem destruir, essa é a realidade. Suas crises de ansiedade podem destruir a vida dos seus filhos no futuro. E vocês vão entender comigo por quê que a sua crise de ansiedade, se você não trata em você, você consegue destruir a vida do seu filho, a vida da sua filha, destruir o seu casamento e destruir várias vidas, simplesmente porque você não conseguiu. E aqui esse não conseguiu não é no fato de, ela não quis porque... Não, a gente sabe que é difícil você se livrar de uma crise de ansiedade, mas eu preciso te falar isso. Porque o que acontece? Pode ter acontecido isso com você. Pense no seu pai, pense na sua mãe. Pense como seu pai era imperativo, pense que sua mãe tinha crises, pense nas brigas. Vou te contar uma história que acontecia muito, pelo menos na minha casa, quando eu era bem menor. Meu pai e minha mãe brigavam bastante, meu pai bebia bastante, ficava alterado, alcoólatra. E o que acontecia? Sempre que meu pai bebia, ele se alterava, às vezes brigava, às vezes a gente acabava apanhando com uma força além do que era necessário. Mas tá tudo certo. Eu não julgo meu pai, tá? Eu não julgo meu pai, não julgo minha mãe. Aquilo que eles fizeram, da forma que fizeram, tenho certeza que foi tentando fazer o melhor para mim. E é por isso que hoje eu tô aqui, é por isso que hoje eu posso te ajudar. Você que sofre com crise de ansiedade. Mas trocando aqui por miúdos e trazendo isso para aplicar na sua vida, trazendo isso para aplicar para que você não cometa o mesmo erro que de repente o meu pai cometeu, que de repente o meu avô cometeu com meu pai, e isso vem passando de geração em geração, esse tipo de erro, esse tipo de coisa que vai acontecendo. Então eu preciso te alertar, preciso que você entenda que se você não cuida das crises de ansiedade que você tem, você prejudica toda a sua posteridade da sua família, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. Então vamos lá. Meu pai brigava bastante com minha mãe, porque meu pai bebia e tal, e aquela coisa toda. Então eu presenciei bastante esses momentos de briga, eu presenciei bastante esse tipo de coisa na minha casa, eu presenciei cenas bastante que poderiam ter me deixado traumatizado. Só que como eu sempre fui alguém que teve uma personalidade mais forte, sempre fui alguém que fui meio que na mão contrária daquilo que eu via as pessoas fazendo de errado, então eu consegui manter uma postura, eu consegui me manter diferente do meu pai, eu consegui não entrar no alcoolismo. Sim, eu bebia, mas não virei alcoólatra, não virei dependente químico do álcool. Já fumei também, mas fumava por esporte, entre aspas, quando queria sair, quando eu ia curtir. Apesar de novo, já curti bastante. Então era modinha do momento, eu entrei na modinha, mas nunca tive esse vício de cigarro, nunca usei droga, nenhum tipo de droga ilícita. Então por que eu quero dizer isso para vocês? Para dizer para você que tem coisas que você carrega, tem traumas que você carrega, que vieram dos seus pais. E não necessariamente você precisa carregar os traumas dos seus pais dentro de você. Não necessariamente você precisa carregar o trauma da sua mãe dentro de você e ser uma réplica, ou quem sabe até pior do que seu pai foi contigo, ou do que sua mãe foi contigo. E tá tudo certo, não é julgando seu pai, não é julgando sua mãe. Tenho certeza que eles tentaram fazer o melhor que eles podiam dentro da condição que eles tinham, com as ferramentas que eles tinham, dentro das circunstâncias que eles viviam. O alerta que eu te dou é, muitas vezes isso acontece de forma inconsciente. Não é que seu pai quer fazer uma coisa de errado contigo e te fazer ser alguém que tenha crises lá no futuro. Não, não é isso. Muito contrário. Só que por não ter a informação, por não ter o conhecimento, por não saber aquilo que está fazendo, então acaba fazendo de forma errada. Aí acaba traumatizando o filho, acaba traumatizando a filha. E esse trauma vem se evoluindo dentro da infância e quando você chega na idade que você está hoje, com seus filhos, aí você tem crises de ansiedade, você tem crises de pânico, você não tem um bom relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, com seus próprios filhos. E eu quero falar aqui um pouco também dessa questão do esposo, da esposa, quem sabe até no trabalho, mas eu quero dar um enfoque nos filhos. Por quê? Estudos já comprovados de que uma mãe com crises de ansiedade,
se ela não consegue organizar bem tudo isso dentro dela, ela acaba fazendo com que o filho desenvolva também a ansiedade, e a ansiedade podendo alavancar para um estágio aí de crise de ansiedade, síndrome de ansiedade, onde esse estado emocional que todos nós temos, tá? A ansiedade é um estado emocional que todos nós temos, só que quando esse estado ele é potencializado de uma forma tão grande, o que acontece? Você não consegue ter o controle das suas emoções, e essa ansiedade ela pode desencadear para uma síndrome do pânico, pode desencadear para um pânico, pode desencadear para um transtorno obsessivo compulsivo, pode desencadear para um transtorno de ansiedade generalizada. Existem várias ramificações, mas ela sempre vai começar ali apenas naquela ansiedade simples, apenas naquela ansiedade normal. E aí você vai desenvolver vários problemas, você vai desenvolver várias coisas ao longo da vida. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente busca capacitação dentro do processo como terapeuta, para poder estar trazendo para vocês aqui essa visão, esse alerta de quê? De que se você não toma o cuidado necessário, se você não tem a cautela necessária, você pode transmitir a ansiedade para o seu filho, você pode transmitir a ansiedade para sua filha. Então deixa eu te dar um exemplo aqui que não intencional, mas a gente acabou aqui em nossa casa transmitindo um pouco de ansiedade para o nosso filho mais velho. A gente não deixa ele ficar com muito não, praticamente zero acesso a telefone, a TV, então praticamente é zero acesso. As nossas crianças aqui em casa, a gente tem 2 filhos e a gente cria eles como crianças, brincando, correndo, daqui a pouco um tá brigando com o outro, tá entrando dentro do guarda-roupa, a gente cria eles raiz mesmo, como eu fui criado praticamente. Eu não tive telefone, eu tive telefone depois já de grande. E eu percebo que algumas pessoas que estão ao meu redor, que crianças ficam o tempo todo no telefone. Outro dia eu estava conversando com a mãe e olha só o que essa mãe falou para mim. Que ela estava comprando uma TV para a criança dela de 1 ano e meio, porque a criança dela gosta de ficar assistindo desenho o dia todo e fica assistindo no telefone dela. Ela tem dias que não fica mexendo no telefone para a criança não pedir o telefone, e ela estava pensando em vender o celular, vender o telefone, ficar sem telefone para a criança não poder assistir. Agora eu te faço uma pergunta e eu quero que você comenta aqui embaixo para mim. Tem condições uma criança de 1 ano e meio fazer com que a mãe tome todas essas atitudes que não são normais de um pai e de uma mãe tomar para com uma criança de 1 ano e meio, por conta que aquela criança chora, por conta que aquela criança faz isso e aquilo? Mas aonde foi que começou o erro? Quando essa criança foi estimulada a estar o tempo todo diante de uma tela, a estar o tempo todo diante de um telefone, a estar o tempo todo diante de um notebook, a estar o tempo todo diante de uma TV. Então é por isso que os meus filhos, a gente não traz esse estímulo para eles. Vai chegar um momento que eles vão ter, vai chegar um momento que vai ser até preciso e necessário. Mas eu quero que eles curtam a infância deles, uma infância raiz, uma infância que realmente eles aproveitem. Então, a pergunta que eu te faço agora é: os seus filhos estão sendo criados de forma raiz ou de forma Nutella? E claro, não estou aqui para julgar a forma que você está criando seu filho. Longe de mim. Cada um vai fazer o melhor que tem, com as ferramentas que tem, dentro da circunstância e do ambiente que vive. Mas eu te faço uma pergunta. Dentro dessa reflexão que eu te falei aqui, seu filho é um filho que vive sempre em telas? É um filho que vive sempre na frente da TV? Ou ele é aquela criança, ela é aquela criança que socializa, que brinca, que corre, que bagunça dentro de casa, que quebra alguma coisa, que rasga uma folha de caderno? Por que é importante a gente trazer essa reflexão? Porque, lembra do que eu te falei? Os traumas que foram desencadeados em você, as crises de ansiedade que você tem, o medo por conta da ansiedade, da crise de ansiedade, de não estar amando o seu filho da forma que você acha que deveria amar, pode começar a desencadear em você esse tipo de comportamento. Qual comportamento? Eu pego um telefone, dou para o meu filho, assim ele diz que me ama, ele fica quietinho, ele não bagunça, eu tenho o melhor filho do mundo. Seu filho começa a desenvolver síndromes, e é por isso que agora,
com o retorno das aulas presenciais, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, agora que retornou-se as aulas presenciais nas escolas, o que eu tenho recebido de relatos de alunos, adolescentes que estão tendo lá dentro crise de ansiedade, crise de pânico, são pessoas que foram criadas e o tempo todo injetadas em telas, em telefones, em coisas supérfluas, que não viveram a presença, que não desenvolveram o dia a dia. Então, se você não tem o costume de desenvolver um estado de presença, logo, o que vai acontecer? Você não vai viver no presente. Se você não vive no presente, você tem dois ambientes para viver: presente, passado ou futuro. Se a sua mente não está no presente, porque você está sempre no jogo, sempre pensando naquilo, nunca está na realidade, no brincar agora, no brincar aqui, no correr, no cair, no se machucar ou alguma coisa do tipo, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com seu filho? Ele vai viver sempre no futuro, querendo o próximo jogo, querendo a próxima brincadeira, querendo o próximo algo. E isso é muito ruim e isso pode prejudicar e desencadear no seu filho síndromes como crise de ansiedade, crise de pânico. E isso tudo começou onde? Começou em você. Que você sofre com as crises e acha que esse tipo de ferramenta é necessária para você ter um bom relacionamento, para você ter uma boa parceria com seu filho. Só que na verdade você está prejudicando o seu filho desse jeito. Essa é a realidade. Na verdade, você está prejudicando a sua criança desse jeito. Então, qual é o cenário ideal? Então, qual seria, Gabriel, o cenário ideal que você, como terapeuta, me indica para a gente estar tomando atitudes? Não. Você vai ver que se você tira o telefone do seu filho, e aí eu estava contando essa história, que o meu filho, por não ter acesso a isso sempre, a gente começou a deixar ele um sábado assistir desenho. E percebemos que todo sábado que ele estava assistindo desenho, ele fazia xixi toda hora. E a gente começou a perceber um padrão. Eu comecei a analisar, comecei a perceber um padrão nele. Ele ficava ali, daqui a pouco ele vinha fazer um pouquinho de xixi. Daqui a pouco ele estava assistindo desenho, vinha correndo, fazia um pouquinho de xixi. Ele estava ali, fazia um pouquinho de xixi. Aí ele não sentia fome, ele não almoçava. Eu percebi que isso estava gerando uma certa ansiedade nele. Ansiedade de quê? De consumir mais desenho, mais. Por quê? Porque ele tinha o desenho no sábado. Então, eu percebi que se eu deixasse ele vários dias na semana, isso a longo prazo seria ruim. Então, a gente começou a controlar ainda mais essa questão do desenho. Mas, Gabriel, a criança precisa de desenho. Não, a criança precisa se divertir. Aí ele tem brinquedos, ele tem primos, tem o irmão dele, ele brinca dentro de casa, a gente brinca junto, a gente conta história. A gente assiste filme junto. Tem um dia que a gente tira para assistir o filme em família. Mas não é algo que desencadeou nele essa ansiedade. Logo que eu percebi isso, conversei com minha esposa e falei: ó, meu bem, está acontecendo isso, eu acho que é por causa disso. E começamos a perceber um padrão. Logo, eu apliquei algumas técnicas nele, tá? Que eu já até falei, eu acho, em algum vídeo a respeito de como você pode aplicar técnicas em crianças, e é de uma maneira totalmente diferente. Tem que ser quando ele começa a dormir, no início do sono, mas eu posso falar sobre isso depois, se você quiser um vídeo sobre como você pode aplicar técnicas ali no seu filho, ou enquanto ele está dormindo, e isso vai trabalhar no subconsciente dele e vai mudar o comportamento. Então, o que eu fiz? Rapidamente eu intervi com a terapia. Apliquei as técnicas no meu filho e eu percebi uma grande evolução dele dentro desse processo, ou seja, começou a voltar ao normal o tempo que ele fazia xixi. E hoje, graças a Deus e graças às técnicas de PNL, graças ao processo de terapia, ele faz o xixi normal. Vez em nunca a gente deixa ele assistir um desenho, ele assiste um filme com a gente quando a família está deitada assistindo filme, mas 90% da vida dele é brincando, correndo, pulando uma janela, pulando na cama, derrubando alguma coisa, fazendo aquilo que criança realmente mais sabe fazer, que é bagunçar. Agora, Gabriel, por que você contou toda essa história, deu esses exemplos? É para que você entenda que você tem duas opções. Primeiro, você procura ajuda, e essa ajuda eu posso te oferecer. Eu posso te oferecer um pacote de sessão de terapia, eu posso te oferecer sessão de terapia individual. Você pode ter conteúdo gratuito e começar a evoluir bastante. Aqui no meu canal do YouTube, você pode ter conteúdo bastante e evoluir bastante. No meu Instagram, e você pode estar clicando no link que está aqui abaixo,
me seguir no Instagram. Tem o meu número do WhatsApp pessoal aqui embaixo. Você fala comigo para você poder marcar uma sessão de terapia. Ver quanto que fica para o seu estado. A gente faz a sessão 100% online, para o seu estado emocional. Qual é o seu problema? A gente conversa, eu tiro sua dúvida. Você pode acompanhar os conteúdos que a gente tem. A gente tem um curso também que chama Reprogramando a Ansiedade. Tem aqui o link abaixo também desse curso, que está com valor promocional. Você tem várias ferramentas que podem te ajudar. Você tem duas opções. Você toma uma atitude, seja de graça, nos conteúdos que a gente tem por aqui, seja no curso, que tem o link aqui abaixo, ou entre em contato comigo através do meu WhatsApp e marca a sessão de terapia, que ela é 100% online e a gente consegue te ajudar. E aí você evita de o seu filho passar pelos mesmos traumas que você, passar pelos mesmos processos ruins e difíceis que você. Que eu tenho certeza que você não quer isso para o seu filho. Eu tenho certeza que você não quer isso para sua filha. Eu vou contar uma pequena história para você. Tinha uma mãe que ela era muito agitada. Essa mãe ela era hiperativa. Ela fazia várias coisas ao mesmo tempo, ela tinha um pensamento muito acelerado e tinha um filho pequeno. E ela levava esse filho para a escola todos os dias, ia no carro falando, resolvendo uma coisa, resolvendo outra, naquela hiperatividade. Em um determinado dia, de tanto o filho dela ver que ela era tão ativa, tão hiperativa, fazia tantas coisas ao mesmo tempo, ele meio que começou a desenvolver e trazer para si a ansiedade que a mãe dele tinha. Em um determinado momento está sua mãe dirigindo seu carro, levando o filho à escola, e o filho de repente dá um grito no fundo do carro: mãe, 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 mãe. Ela encosta o carro, olha para trás: foi o quê, meu filho? Para o carro, o carro já estava parado, para o carro, eu preciso respirar, meu coração está batendo muito acelerado, eu estou com falta de ar. E a mãe logo percebeu: nossa, o meu comportamento está desencadeando no meu filho a ansiedade. Ou seja, a mãe era hiperativa, a mãe sofria com ansiedade e aquele comportamento dela desencadeava no seu filho aquilo que estava tendo com ela. Então, a gente sabe que as crianças aprendem aquilo que vem. A gente sabe que nós que somos pais somos a maior e a primeira referência dos nossos filhos. Se a gente não tem um comportamento exemplar, automaticamente existe uma grande probabilidade de os nossos filhos seguirem pelo caminho que nós fizemos, que nós trilhamos, que nós seguimos. Então, por isso que você precisa reprogramar, eliminar, exterminar essas crises de ansiedade que você está sofrendo. E eu posso te ajudar com isso. Você pode procurar um outro terapeuta também sem problemas que vai te ajudar com isso. Mas a gente com a PNL, a gente tem técnicas que são rápidas, eficazes e vão direto ao ponto. Como a gente tem aqui dezenas de testemunhos, centenas de mulheres que tiveram suas vidas ajudadas através da terapia com a PNL, através da terapia com a programação neurolinguística. Então você pode tomar duas atitudes. Na verdade, você tem 3 decisões. Você pode só olhar e continuar sofrendo, e aí, toda vez que você sofre uma crise de ansiedade, passa por uma crise de ansiedade, e você desiste, e você se coloca para baixo, se retrai, isso não é um julgamento, eu só estou te falando o que acontece como um profissional, como um terapeuta. Toda vez que você está passando por um processo de uma crise de ansiedade e você simplesmente, eu vou ficar aqui, eu vou ficar para baixo, eu vou me render a essa crise, você perdeu essa batalha. Só que todas as vezes que por mais que a crise não passe, você tenha pensamentos de alguém que, poxa, essa crise é só uma crise, ela vai passar, ela vai passar, ela vai passar, eu estou no comando. Só o fato de você desencadear esse tipo de comportamento, só o fato de você desencadear esse tipo de pensamento, de você mudar o foco do pensamento, do gatilho. O que é um gatilho? O gatilho é aquilo que aciona, é a válvula que aciona a crise de ansiedade em você. Então, nada mais, nada menos que a crise de ansiedade é o acúmulo da ansiedade e ela vai te gerar crise, vai te fazer ter alguns tipos de comportamento. Essa ansiedade que vira uma crise de ansiedade pode virar uma síndrome do pânico e pode trazer outros tipos de sintomas, que não é para esse vídeo de agora, mas que você fique sabendo.
E quando você tem esse tipo de ataque, tem esse tipo de crise na frente do seu filho, na frente da sua filha, na frente de crianças que estão próximas a você, e é claro, não há nenhum julgamento contra você, muito pelo contrário, eu estou aqui querendo te ajudar, querendo trazer um alerta para você no que é referente a você poder, se você está sem forças para buscar um processo terapêutico, se você está sem forças para buscar ajuda, que você não que busque por você, mas busque pelo seu filho, busque pela sua filha, busque pelas pessoas que estão ao seu redor, para que essas pessoas não venham acabar desencadeando também a crise de ansiedade, também a síndrome do pânico, também o mesmo sintoma que você tem. Eu tenho certeza que você não quer isso. Eu tenho certeza que você quer se livrar dessas crises de ansiedade que te impede de, por exemplo, andar na rua de carro. Olha, eu vou te falar alguns exemplos de pacientes que eu já atendi. Pacientes que não conseguiam andar de carro, de carona. Esses dias me mandou um vídeo dirigindo o carro. Olha a evolução do processo de terapia. Pacientes que não conseguiam sair na rua porque pensavam que alguém ia matar eles, hoje saem na rua. Pacientes há 3, 4 meses sem ir no supermercado porque tinha ataque de crise de pânico no supermercado. Hoje vão ao supermercado depois de passar pelo processo de terapia com a programação neurolinguística, 100% online. Pacientes que não conseguiam fazer um almoço para o seu filho, viviam em cima de uma cama, parecendo que tinha um problema físico no corpo. Hoje fazem caminhada, hoje praticam exercício, hoje gravam depoimentos e mandam para mim dizendo: olha, tô bem, tô evoluindo, tô melhor, de 0 a 10 eu tô no 9, eu tô no 8, eu tô no 7. Cada um vai evoluir de acordo com o seu desempenho, de acordo com o seu esforço. Mas o que é importante e lindo de se dizer é: existe uma solução para você. Você não está perdido, não está acabado para você. Você que é mãe, você que é guerreira, que sempre trabalhou, que sempre lutou, mas que quem sabe depois do pós-parto, como já atendi paciente que sofria com ansiedade, com depressão, pós-parto, e que hoje vive bem, mais de 1 ano depois que fez o processo de terapia, continua vivendo bem porque continua praticando a terapia, continua praticando as técnicas, continua fazendo aquilo que a gente indicou que faça. E aí o que acontece? Você pode ser uma dessas mães que foi pós-parto, ou de repente foi por conta de uma perca de algum parente querido, ou de repente você desencadeou essas crises de ansiedade por conta de um assalto que você sofreu, e isso teve um impacto tão grande que gerou no seu corpo algo que a gente chama como reação de luta e fuga. É quando você está num estado de alerta tão grande, seu corpo começa a produzir hormônios de alerta, seu corpo começa a produzir cortisol, seu corpo começa a trabalhar de uma forma tão intensa que a sensação que você tem é que você vai morrer. A sensação que você tem é que você vai ter um infarto. Então você tem essas opções. Ou se deixa derrotar pelas crises de ansiedade, ou me chama no WhatsApp e marca a sua primeira sessão. Ou compra o curso que está aqui, que vai te ajudar. Ou continua assistindo, compartilhando, comentando, deixando sua dúvida aqui embaixo desse vídeo, para eu responder, para eu gravar um novo vídeo, deixando o seu depoimento de como é o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha, se você já percebeu alguma mudança no comportamento dele ou dela. E que isso, muito provavelmente, está intimamente ligado com as crises de ansiedade que você tem. Então a mensagem final que eu quero para você é: tome cuidado. Tome cuidado para a sua crise de ansiedade não ser transmitida para as pessoas que você mais ama, que é o seu filho, que é a sua filha, que é o seu esposo, que é a sua esposa. Então, principalmente você que é mulher, que sofre com crise de ansiedade, que deixou de fazer coisas normais como sair na rua, dirigir um carro, ir no supermercado, brincar de bola, brincar no parque, ir para academia, tudo por conta das crises de ansiedade, ir num show, numa festa, num churrasco. Eu posso te ajudar. O processo de terapia com a programação neurolinguística pode te ajudar. Você tem agora 3 opções. Fica parado e continua definhando. Consome os conteúdos gratuitos. Ou me manda mensagem que eu vou desenvolver para você um processo extremamente personalizado para a sua dificuldade,
para a sua vida, para a sua dor, para a sua realidade. E dentro do processo das sessões, a gente desenvolve vários outros lados seus.